Olá pessoal, matinal aqui no nosso caso que estamos ao vivo, mas a maior parte das pessoas acaba assistindo, eu vejo depois, né, que em outros horários, de acordo com a rotina de cada um. Bom dia, Ju. Bom dia, de Londrina, cidade onde eu passei a minha adolescência e começo da minha profissão também, cidade que eu adoro. Bom dia, Ana Paula. Maravilha. Bom dia, Tami. Enfim, vamos lá, pessoal. Ontem eu abri a caixinha de perguntas e é na caixinha de perguntas que eu me baseio para falar aqui para vocês, né, sobre alguns assuntos que sejam mais pertinentes de acordo com as dúvidas de cada um. E eu recebi... Ô Margarete, diretamente de Portugal, passeando, né, minha querida? Beijão. Então, legal, olha que legal, né? Rondônia, Pará. E o que é gostoso, né? Desde Portugal, Rondônia, Pará, eu já palestrei em todos esses lugares, né? Muito gostoso, né? E lembrando de Búzios, eu ainda não palestrei, só fui lá para passear. Bom, pessoal, e uma pergunta que me chamou a atenção ontem foi uma pergunta, né, de um rapaz que foi o seguinte: Rodolfo, mesmo estando em restrição calórica, eu consigo bater os macros? Aí, enfim, né, antes de responder essa pergunta, eu quero falar um pouquinho sobre a visão das pessoas hoje com relação a esse modismo, né, de bater macro. O que é bater macro, né? É muito relativo isso, como se, mais uma vez, a nutrição fosse extremamente simples, onde fosse apenas cálculo. E até ontem eu comentei algo sobre as pessoas que ficam bitoladas, obcecadas, observando o seu gasto energético num relógio smart e paralelo a isso, calculando o quanto que gastam na esteira ou quanto que comem de calorias. Mas isso só está deixando as pessoas doentes, as pessoas estão cada vez mais obcecadas, cada vez com mais transtornos alimentares e, consequentemente, insatisfeitas com os seus resultados. Enfim, quando nós falamos de nutrição, primeiro de tudo nós falamos de comida. Essa comida possui nutrientes e garanto para vocês que boa parte dos nutrientes ainda, no sentido até de fitoquímicos, polifenóis, etc., eles ainda não foram descobertos. Nós temos até alguns estudos interessantes mostrando a capacidade energética de cada alimento. Nós somos energia. Isso fica claro até quem aqui é nutricionista, médico e lida com pessoas. Tinha dia no meu consultório que eu atendia 12 pessoas, saía de lá pulando e doido para ir para academia. Tinha dia que eu atendia 4 e eu saía destruído. Então a troca energética com as pessoas é muito grande. Tem gente que é mais carregado do que um caminhão Fenemê, né? Para quem até é mais velho vai saber do que eu estou falando. Então é muito. E os alimentos também possuem a sua carga energética. Isso não está na tabelinha de composição, não. Até existem alguns estudos interessantes mostrando a comparação entre alimentos com agrotóxicos, comparando com alimentos orgânicos e a sua energia em si, né? Não vou conseguir explicar detalhadamente, faz um tempinho já que eu li esse estudo, mas é algo que é fato, é óbvio, mas que a gente ignora, acreditando que a banana só tem carboidrato, que a manteiga só tem gordura e a carne só tem proteína. Então esse alimento contém os seus nutrientes, entre eles macro e micronutrientes, e vários inúmeros compostos bioativos, que todos eles têm uma função sinérgica. Então, quando você come um prato contendo arroz, feijão, carne, uma salada variada, legumes, uma fruta de sobremesa, existe sinergia entre esses macro, micronutrientes e compostos bioativos. Então, quando você começa a pensar isoladamente, você quebra essa sinergia, seja pensando apenas no carboidrato ou na proteína ou lipídio, ou que também é muito perigoso pensar isoladamente em algum micronutriente. Com a pandemia, algumas vitaminas e alguns minerais tiveram maior destaque, por exemplo, o zinco, né? Exaltou-se o papel do zinco com relação ao sistema imune, o que é verdade.
Mas se você suplementa zinco isoladamente em altas quantidades, você vai ter deficiência de cobre, né? E isso vale para uma série de outros minerais. Agora, quando você obtém isso por meio de uma alimentação extremamente variada e diversificada, você já não tem esse tipo de problema de interações negativas. Não estou dizendo que a suplementação é errada, muito pelo contrário, eu sou um dos grandes defensores da suplementação, mas estou dizendo que não é tão simples assim quanto parece, onde você deseja determinado micronutriente e vai lá e suplementa de maneira isolada. Então é algo muito mais complexo do que simplesmente pensar de uma maneira tão isolada. Me ajuda como ganhar massa muscular sendo endomorfo, tratando hipertireoidismo. Você precisa de um endócrino para ajustar a sua tireoide. Ela ajustada, você não vai ter nenhum tipo de limitação com relação a isso. O resto, meu amigo, é para academia, engolir a barra, engolir o peso, né? É a parte do treino que é o que primeiramente vai te impulsionar para gerar demandas para daí sim entrar a nutrição. Sem treino não tem jeito. E claro, você precisa de um endócrino para regular que é a sua tireoide. Bom, pessoal, mas quero hoje aqui aproveitar para, dentro desse conteúdo, gordura. Durante a minha adolescência, ali nos anos 90, nós passamos por uma fase de fatfobia. Era o oposto de hoje, onde a fobia é muito mais relacionada ao carboidrato. Então, as propostas de com leite desnatado, com bolachinha, de água e sal, com geleia em vez de manteiga, e enfim, tinha que ter gosto. Hoje nós vemos muitas vezes as gorduras sendo colocadas como um nutriente mais importante do que o carboidrato e gerando muita confusão nas pessoas, igual também gerava naquela época nos anos 90. Então, seja gordura, seja carboidrato ou seja proteína, você precisa comer o suficiente e não eliminar algum tipo de macronutriente em si, ou evitá-lo ao máximo. A gordura em si, do mesmo jeito que quando ela é ingerida em excesso, no perfil lipêmico, né, modificar seus níveis de colesterol, piorar seus níveis de colesterol, de triglicerídeos, entre outros fatores, levando a consequências cardiovasculares, essa mesma gordura ela é fundamental para a absorção de gorduras lipossolúveis, ela é fundamental para a síntese hormonal, então nós precisamos ingerir gordura, do mesmo jeito que a ingestão de carboidratos é fundamental para termos uma energia adequada para nossas atividades diárias, e o seu excesso, tanto de carboidrato quanto de gordura, pode ser convertido aqui. Agora, quando a pessoa come uma pizza, ela não come só carboidrato, ela come proteína, ela come gordura. Então, aquela pizza é rica em calorias como um todo e não apenas em um determinado escolhas alimentares. Você automaticamente já ingere boas fontes de gorduras. Mesmo se você ingerir gorduras saturadas por meio de carnes, por exemplo, que são fontes bem tradicionais, a própria manteiga, mas adequada para você ser saudável em si. Agora, se você é adepto de uma proposta nutricional que preconiza mais gordura e menos carboidrato, que pelo menos faça usar mais oleaginosas, vai usar mais sementes, o nosso azeite de oliva. Você pode usar, caso financeiramente o azeite de oliva fique mais pesado para você, usar um pouco também de óleo de canola, que não é nenhum vilão como muitas pessoas. E não é uma oleaginosa, é uma leguminosa, mas tem características até semelhantes, até no consumo, né, bem parecido com uma castanha. Muito cuidado com o óleo de coco. O óleo de coco, ele tem uma pequena parte, assim como o óleo de palma. Então, muita atenção com o consumo de óleo de coco. Eu vejo o pessoal colocando óleo de coco em tudo, no café para treinar, para untar a frigideira, mas não é uma fonte. Existe aí uma grande distorção nessas informações, principalmente com relação a esses cafés agora, né, com MCT, com gordura. Você pode dizer que é gostoso, agora dizer que vai ser efetivo, tanto com relação a aumentar a termogênese, que o MCT tem essa propriedade, mas considerando a caloria do MCT, não tem lógica nenhuma você pensar no seu efeito termogênico. E com relação à energia e disposição, nada vai ser mais efetivo do que uma adequação na ingestão de carboidratos, pensando em rendimento, pensando em exercício. E quando eu falo em ingestão de carboidrato, a pessoa já imagina se comendo 4 pães com Nutella. Não, você vai ter uma ingestão adequada
de carboidratos na sua rotina. E muitas vezes defendem a utilização de manteiga, de banha de porco, né, na cocção. Essa gordura é uma gordura saturada. Com certeza você tem uma bisavó que cozinhava comida na banha de porco e nunca foi, mais uma vez, do contexto, do quanto que você come no total. Então, até preconizamos em cerca de 1/3 da ingestão total de gorduras sendo de gorduras saturadas no máximo, e isso pode vir de manteiga, de tradicional. Acredito que o azeite de oliva seja até mais interessante do que pensando nos aspectos relacionados ali à cocção. O óleo de abacate não é tão popular ainda aqui no Brasil, mas também acaba sendo uma boa opção. A margarina, né? Durante muitos anos, eu diria aí, eu peguei essa fase na minha adolescência, infância e adolescência, em que preconizava-se que a margarina era melhor do que a manteiga, mesmo na época a margarina sendo uma gordura rica em gordura trans, né, devido ao seu processo de hidrogenação. Pelo fato dela ser de origem vegetal, ela era preconizada inclusive por médicos e nutricionistas como superior à manteiga. Aí nos anos 90 começou realmente a observar um maior risco à saúde relacionado aqui à gordura trans, e sua utilização começou a mudar os seus métodos. Bom, mas aí tá naquela questão de tentar achar um culpado para a obesidade global, um culpado para tudo, sendo que aquela pessoa que ingere uma grande quantidade que são ricos em gorduras trans, ela provavelmente não vai ter uma rotina de exercício e não vai ficar comendo saladinha no almoço. Então, uma série de fatores que realmente pode interferir. Pronto, vamos ver se melhora, tá? Que aqui na minha tava dando uma travadinha. Tá, então desculpa, pessoal. Travando bastante, então realmente aqui, tá? Deixa que eu corrija, já mudei aqui meu ponto, tá? Vamos lá, pronto, pessoal. E então, antes de pensar de novo, mais pela milésima vez, no alimento isolado, você precisa pensar como um todo. Se aquela pessoa coloca um pouquinho de bacon na sua alimentação, não vai ser isso que vai fazê-la engordar, do mesmo jeito que um pouquinho de manteiga no seu pãozinho não vai fazê-la engordar, salvo situações, aí é bom deixar claro, aquela pessoa que quer realmente ter um físico fenomenal, ou então ela está passando por um quadro clínico muito específico. Nesse caso, aí sim, ela precisaria ter essa noção de que esses alimentos não entrariam, mas falando como um todo, para a massa da população, realmente é aquela visão de que não é um alimento sozinho que fará qualquer tipo de problema, né? Seja uma obesidade ou alguma doença correlacionada. Também nós temos hoje margarinas com fitoesteróis, margarinas enriquecidas com ômega 3, enfim, pessoal, já é um exagero você ficar investindo dinheiro nisso, ao invés de buscar outras estratégias que possam ser efetivas para o seu controle glicêmico, para o seu controle lipêmico, né? Falando principalmente aqui com relação aos seus níveis de colesterol. Eu acho uma bobagem ficar investindo dinheiro nessa questão. Hoje a margarina passa por um processo de interestificação, que é diferente de hidrogenação, mas será que ele é 100% saudável? É um processo também modificado, é um tipo de gordura que não existe na natureza. Então será que ela é tão benéfica assim? Ou mais uma vez a indústria quer colocar na cabeça, inclusive dos profissionais, que existe um alimento modificado na indústria em si, que é melhor do que algo tão milenar quanto a manteiga. Eu, particularmente, não consumo nenhuma das duas. No meu pão eu coloco ovo, mas se você gosta de comer pão com margarina ou manteiga, minha opinião, moderadamente manteiga, tá? Mas isso é muito relativo. De novo, eu acho desperdício gastar calorias em si, né? Eu não gosto desse termo, como você sabe, mas gastar em ingestão de energia com um alimento como a manteiga. Eu prefiro gastar minhas energias ali com ovo e com a gema do ovo, que eu considero uma gordura muito mais interessante, com um perfil de gorduras insaturadas, e temos ainda colina, vitamina A e vários nutrientes interessantes. Eu prefiro buscar minha fonte de gordura, um exemplo aqui de um café da manhã, por meio de uma gema de ovo, do que por margarina ou manteiga. Mas tem pessoas que amam, né, o sabor da manteiga, e é gostoso pra caramba. Então não vejo problema algum, desde que esteja
dentro de um contexto, dentro de um perfil lipêmico adequado. Lembrando da introdução de gorduras insaturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas. Lembrando, azeite, próprio óleo de canola também pode ser uma opção, oleaginosas, abacate, a própria gema do ovo entra nesse padrão também. A própria gordura, aí falando até da gordura ômega 3, aí é um assunto que vai um pouquinho mais adiante. É uma gordura super comentada, que é essencial para o nosso organismo, mas nós encontramos pouco na nossa alimentação em si. É fácil falar, come salmão, sardinha, atum, sendo que não é sempre que as pessoas têm acesso a esse tipo de alimento. Eu, durante muitos anos, eu não comi peixe. Hoje eu sou fanático por peixe. Todos os dias eu faço pelo menos uma refeição com peixe, né? Adoro, mas não é uma realidade para a boa parte das pessoas. Eu moro em São Paulo, então em São Paulo nós temos essa facilidade de encontrarmos tudo e mais um pouco que a gente desejar com relação à alimentação. Uma fonte precursora, né? Lembrando, né, pessoal, quando a gente fala de ômega 3, vamos pensar em três cidadãos aqui: EPA, DHA e ALA. Então, os mais ativos são EPA e DHA, que são os mais conhecidos como ômega 3. Então, quando você compra um ômega 3 em cápsula, você vai observar que ele tem EPA e DHA. O ALA, ele é um precursor dos dois, mas essa conversão não é tão efetiva assim, em torno de 5 a 15%. E uma ótima fonte alimentar de ALA, óleo de linhaça, óleo de chia, que inclusive tem um custo mais favorável. Eu considero uma boa introdução sim na alimentação, algo que a gente faz muito com veganos ou vegetarianos estritos, mas eu considero isso importante para toda a população, ter também linhaça e chia como fonte de ALA para dar uma forcinha na nossa produção ali de EPA e DHA. Em algumas situações específicas, envelhecimento, gestação, atletas de alto nível, recomenda-se a suplementação com ômega 3, mas quando ele tem ótima qualidade, quando ele é isento de metais pesados, ótima concentração, embalagem inócua à luz, embalagem opaca, é caro, então não é uma suplementação onde a nossa população toda tem acesso. Então, para a população com menor poder aquisitivo, eu acho muito interessante óleo de linhaça, óleo de chia e acrescentar ali sardinhas, né? Não vai fazer frita. Quando eu levo sardinha para minha mãe, ela já joga na fritura e lasca tudo, né? Mas assim, uma sardinha assadinha que seja, poderia também umas 2 vezes na semana agregar com relação à ingestão de ômega 3. Mas mais uma vez, se a gente pega alguém que suplementa ômega 3, mas a alimentação dessa pessoa é péssima, tem muita gordura saturada, tudo bagunçado, comparado com alguém que tem uma alimentação organizadinha, mas não suplementa com ômega 3, sardinha na panela de pressão, ótima dica. Essa pessoa que não suplementa ômega 3, mas tem um ambiente adequado com relação à sua alimentação e estilo de vida, ela vai ter menores riscos cardiovasculares do que aquela pessoa que suplementa com ômega 3 mais caro da farmácia. Então, de novo, é o contexto. Então, nós precisamos, aqui no caso, ter essa visão de que o ômega 3 é importantíssimo, uma gordura essencial no nosso organismo, mas também a presença de outras gorduras em quantidades adequadas também faz toda a diferença. Então, um pouco de ômega 3 com o restante do perfil de gorduras saturadas e ômega 6 adequado, vai ser melhor do que uma ingestão alta de ômega 3, mas também alta de gorduras saturadas, etc. Você que é adepto de dieta cetogênica, né? Eu respeito quem defende, mas eu não consigo ser condizente com a proposta alimentar sem qualquer tipo de adesão a longo prazo, principalmente em um país com uma cultura enraizada de alimentos ricos em cereais, em frutas, enfim, né, pão, né, e tantos outros que fazem parte da nossa cultura aqui no Brasil. Então é aquela história de algo lindo no Instagram, mas no mundo real é raríssimo. Eu lembro uma vez, eu estava num congresso, eu ia palestrar e no mesmo período que eu, um palestrante que defende dieta cetogênica, ele sentou comigo para tomar o café, né, na mesa dos palestrantes. Aí eu olhei o prato do cara cheio de pão de queijo. Aí chega lá e fala da dieta cetogênica, pimenta no dos outros, é fácil, né? Eu quero ver ele fazer. É difícil pra caramba, é quase que irreal, né? E aí vem lá, não, mas determinado quadro clínico pode ser favorecido para com a dieta cetogênica. Isso é muito comum também com a low carb. Tá,
Ok, mas e a pessoa que tem esse quadro clínico, ela consegue fazer? Ou essa pessoa está entubada no hospital, nutrição enteral, parenteral, aí é moleza. Agora, se alguém que convive com uma família, com amigos, que tem uma namorada, esposa, enfim, que tem um meio social, será que ela consegue aderir essa estratégia nutricional que envolve vários fatores econômicos, sociais e que não tem adesão a longo prazo? Então, pensem um pouquinho nisso antes de ficar lendo o estudo e achar que aquilo é verdade absoluta. Parar de ver o quadro clínico e ver o ser humano por trás desse quadro clínico. É mais importante, me perguntam muito assim, Rodolfo, qual que é a nutrição ideal para o diabético? Quem que é o diabético? É alguém regrado, com exercício físico, alimentação, manejo do estresse, um ótimo descanso, está muito bem medicado, está com exames adequados? Quem que é essa pessoa? Ou é aquela pessoa que, se não for por medicação, ela morreria em 1 ano, ela tem uma sobrevida maior por causa da medicação. Porque o danado vai lá, come um monte de doce e aumenta a dose da insulina. Quem que é o diabético? Então, é relativo, As pessoas querem estudar um quadro clínico e não estudar o ser humano por trás desse quadro clínico. No esporte é a mesma coisa. Quem que é essa pessoa? O atleta de fisiculturismo, o atleta de futebol, o atleta de endurance, mas quem que é essa pessoa? Qual que é o seu nível de treinamento, a sua condição genética, qual que é a sua idade, Ney, perdeu 5 quilos em 15 dias com dieta cetogênica, provavelmente você vai ganhar 7 já. Não te colocando susto, mas boa parte dessa perda é por causa de retenção hídrica. Quando você diminui a sua ingestão de carboidrato, você diminui sua reserva de glicogênio que fica no seu músculo e também no seu fígado. E esse glicogênio, para ser armazenado, ele carrega água em conjunto. Quando você usa esse carboidrato para manutenção inicial da glicemia nos primeiros dias, você tem um efeito diurético, por isso que você faz bastante xixi nos primeiros dias de uma dieta cetogênica. Então, cerca de 2 quilos, pelo menos, foi de retenção hídrica. Isso é complicado, pessoal, porque olha só, a pessoa vai lá 2 semanas com esse tipo de alimentação, aí na balança o peso baixa, aí vai lá e come um monte. Aí o peso sobe, come um monte, vamos dizer, come carboidrato. Aí alimenta os fontes de carboidrato, aí o peso sobe. Opa, carboidrato me engorda, vou tirar o carboidrato de novo. Aí fica nessa roda viva, se enganando durante muito tempo e às vezes passa a vida se enganando. E outra, se nós formos colocar um pouco de ciência aqui, você não vai encontrar benefício algum falando em emagrecimento comparando uma dieta cetogênica ou uma dieta mais bem organizada quanto a carboidratos, desde que ambas tenham uma gestão calórica similar. E falando de alta performance, de alto rendimento, isso é unânime. A dieta cetogênica não é superior à dieta bem estruturada com relação a carboidratos, pensando em performance. Aí você pode até achar alguém que completa um Ironman fazendo dieta cetogênica, mas você não vai encontrar um que ganhou o Ironman fazendo dieta cetogênica. Isso você pode ter certeza absoluta. Se você vê por aí, é marketing. Ou então, o que acontece muito hoje em dia, a pessoa, vamos imaginar uma pessoa famosa, seja alguém, uma celebridade digital, ou um atleta famoso, alguém que faz um post, comecei a dieta cetogênica, aí todo mundo, fulano de tal é adepto da dieta cetogênica. Aí daqui 15 dias a pessoa não aguenta mais, para de fazer, só que ela não vai lá fazer um novo post se retratando. E naquele post, eu já cansei de ver isso em palestra, aquele post que aquela pessoa famosa fez vai rodar o mundo em palestras de profissionais que defendem esse negócio. Aí a pessoa coloca, olha só, o atleta fulano de tal, ele faz a dieta cetogênica. O cara fez por 1 semana e não aguentou, só que ninguém colocou isso, nem ele, nunca mais nem tocou no assunto. Então, muito cuidado com relação a essas estratégias engessadas, pelo amor de Deus, avaliar o que você já faz, o resultado que você já tem, aonde você está errando e se autoavaliar. Você, semana a semana, está se autoavaliando. Seja você alguém que tem uma busca por um objetivo estético muito alto ou alguém que está buscando manter o seu peso corporal, Então, isso é muito óbvio, mas a gente fica buscando uma estratégia que não foi feita para a gente, mas que esteja na moda, e nisso a vida vai passando e a gente não vai chegando nos nossos objetivos. Bom, pessoal, acho que é um teminha que valeu a pena a gente abordar.
que gera sempre muita dúvida, e eu deixo aqui sempre que eu abro a caixinha de perguntas, muitas vezes eu nem respondo ali na hora, mas vocês podem colocar ali alguns tópicos para eu discutir aqui na nossa alimentação. Aí mais uma vez, a dieta cetogênica indicada para a SOP, qual é a mulher que tem a SOP? Ela é adepta a isso? E, na verdade, na dieta cetogênica, a dieta low carb, ela é mais indicada nessa situação, mas será que a pessoa consegue fazer? Nós precisamos ali avaliar a rotina de exercício, o que ela faz hoje de alimentação. Temos estratégias, dependendo da condição financeira da pessoa, com até muitos fitoterápicos que podem auxiliar nesse quadro clínico, muitas vezes com acompanhamento de um endócrino, ajustando alguma medicação se necessário, para aumentar a SHBG e segurar um pouquinho essa testosterona. Enfim, são vários fatores para serem avaliados. Fala um pouco sobre a pasta de amendoim rúbia. Pasta de amendoim é um negócio que eu não compro, porque se tiver aqui em casa, pode ser que algum dia eu levante à noite e acabe com ela no meio da madrugada, tá? Eu acho uma delícia. Então é aquela história, eu que vivo nesse mundo, eu trabalho com isso, estudo isso desde 12 anos de idade, é uma vida literalmente. Dou aulas, atendo e já atendi anos e anos e anos. Se eu comprar uma pasta de amendoim e colocar aqui na minha casa, eu não me controlo. Pode, se for gostosa pra caramba, mas nem a pau. Pode ser que no primeiro dia, segundo dia, primeira semana, vai ter uma hora a colheria de sobremesa vira uma colher de sopa, vira uma escumadeira e eu tô comendo ela inteira. Então, meu autocontrole, isso é meu, eu prefiro não comprar alguns alimentos que eu goste muito. E é aquela visão, é saudável, é gordura boa, vamos comer. Mas lógico, é algo muito calórico, mas é um alimento que pode estar muito bem introduzido. E outra, falando aqui de esporte realmente, vamos pegar aqui alguém que treina muito, um jogador de futebol profissional, um atleta de endurance. A gente precisa de alimentos com alta densidade energética. Aquele ectomorfo que quer ganhar massa muscular, faz uma vitamina, joga ali pasta de amendoim, banana, aveia, abacate, faz aquela bomba calórica, porque aquela pessoa precisa de calorias. Agora, se você não tem um gasto de energia tão grande assim, busque ingerir calorias de alimentos que você mais considera interessantes para a sua rotina. É importante conhecer os alimentos, né? Muita atenção, tem muita pasta de amendoim aí adulterada, no sentido de que, né, claro, empresas sérias não fariam isso, mas é muita pasta de amendoim com açúcar e doce de leite. Na dieta lá em Minas se come muito, né, queijo branco com doce de leite. Não vejo problema algum, né, pessoa que gosta e não tem grandes objetivos estéticos, se ela não tiver um grande gasto energético. Tá vendo, pessoal? Vocês querem fazer perguntas que não tem resposta. E o doce de leite na dieta? Eu não como, não quero ficar gordo, eu não tenho gasto de energia para isso. E outra, eu vou ficar pondo mais do que eu deveria no pão, vou jogar no queijo, e não existe queijo magro, existe queijo menos gordo. E aí, é o que você quer para sua vida, não é uma culpa. O culpado não é o alimento, é você que come, né? Agora, você tem um gasto de energia absurdo, entra para atingir as suas necessidades diárias de carboidrato. Excelente. Assim como eu falei da pasta de amendoim, um alimento mais rico em gordura, mas ambos têm alta densidade energética. Agora a pessoa vai na academia fazer nheque-nheque lá com o celular e lota um pão de pasta de amendoim com doce de leite antes do treino, você não vai definir nunca, meu filho. Então, se vira, né? Aceita, né? Eu também adoraria comer um balde de doce de leite para academia, ficar batendo papo e voltar aqui, tá com o abdômen trincado, mas esse não é o mundo que a gente vive, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, é engraçado hoje, né? Que eu vejo muito nutricionista, eu não sei como é que esse pessoal se vira no consultório na frente do paciente, porque coma de tudo e emagreça, só me falar o que você gosta de comer que eu monto o planinho para você. Tá, vai lá então e faz isso no mundo real, né? Vai me atender então, vou falar que eu gosto de Nescau, eu gosto de sucrilhos, aquele açucarado, eu gosto de doce de leite, eu gosto de queijo, eu gosto de picanha, bacon, torresmo, feijoada, eu adoro. Monta aí minha dieta, só que eu quero ficar seco, eu quero 110 quilos trincado. Monta aí, Nutri, monta aí o Nutri bonzão, né? Cada escolha uma renúncia, enfim, pessoal, né, Raquel? Querida, saudade de você. A Raquel é um grande exemplo, ó.
treina pra caramba, dieta controladinha e tem um grande físico, mas é ali, né, Raquel? É no sacrifício, não é comendo sucrilhos do Tigrão depois do treino que fez de 15 minutos, né? Enfim, né? Tem que ser realista. Não dá para comparar o que um atleta profissional faz, e quando eu falo atleta profissional, entendam um jogador de futebol, um lutador com 2, 3 treinos por dia. Essas pessoas precisam de um alto gasto energético, e aí é a base, é a nutrição esportiva raiz. A nutrição esportiva de verdade é essa. O que chamam de nutrição esportiva aí, Marcelão, a gente frequenta a mesma academia, né? Metade daquele pessoal que vai lá não dá nem para tomar água de pré-treino, que não gasta nada, né? Mas a base raiz da nutrição esportiva é realmente um alto gasto de energia, e você supre aquilo com alimentação. Não é uma nutrição para quem treina 3 vezes por semana, 40 minutos no celular na mão e acha que pode comer o que o atleta profissional come. Com as redes sociais, as pessoas têm acesso à alimentação de atletas profissionais, seja o fisiculturismo, seja endurance, seja de qualquer modalidade esportiva. E com isso, as pessoas se iludem achando que elas podem, com aquele gasto de energia pequeno que eles têm, ingerir aqueles alimentos realizados por alguém que realmente tem um gasto de energia compatível para isso. Então, ótimo, pessoal, gostei aqui do nosso bate-papo, né? A base aqui foi da gente falasse um pouquinho sobre gorduras dentro da alimentação, mas jamais esquecer do alimento e não pensar aqui nos nutrientes de maneira isolada. Esse é o nosso grande objetivo aqui com vocês. Gema do ovo tem gordura, mas também tem proteína, tem vitaminas, tem minerais, e isso vocês têm que levar para todo o alimento. A castanha tem gordura insaturada, tem proteína, também tem carboidrato, tem vitaminas, tem minerais. Alimento e não gordura ou carboidrato. É alimento, pessoal. Valeu? Nos vemos por aqui, né, pessoal? Com a internet nós não temos barreiras geográficas. Abração a todos.